Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Outra vez lhes falou Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Palavra da salvação. Comentário: João 8, versículo 12. Santo Agostinho. Os maniqueus creram que o sol visível aos olhos da carne era nosso Senhor Jesus Cristo, mas a Igreja Católica desaprova esse erro, porque o Senhor não é um sol criado, e sim o Criador do sol. Todas as coisas foram criadas por Ele, e para nós foi feita essa luz que, estando debaixo do sol, produziu o sol, mas está encoberta sob a nuvem da carne, não para que se obscureça, mas para mitigar os seus raios, falando através da nuvem da carne, a luz que nunca falta, a luz da sabedoria, disse aos homens: Eu sou a luz do mundo. O Senhor afastou-te dos olhos da carne e devolveu-te os olhos do coração, quando acrescenta: Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Essas palavras do Senhor concordam com as palavras do Salmo: Em ti está a fonte da vida, e na tua luz vemos a luz. Nos usos da vida corporal, uma coisa é a luz e outra é a fonte. A boca busca a fonte, os olhos a luz. Mas em Deus o mesmo é a luz e a fonte. O mesmo que te ilumina, para que vejas, é o que mana para que bebas. Para as promessas que faz, usa o tempo futuro, mas fixou o tempo presente para o que devemos fazer. Diz: O que me segue terá. Agora segue por fé, depois possuirá a realidade. Sigamos o sol visível e então chegaremos até o ocidente, que é para onde caminha. Caso contrário, ele te abandonará, ainda que tu não o queiras deixar. O Senhor está todo em todas as partes. Se não te separas dele, ele nunca se ocultará para ti. Devem-se temer as trevas dos costumes, não as dos olhos. E se as dos olhos, não a dos olhos exteriores, mas a dos olhos interiores, pelos quais não se distingue o branco do preto, mas o justo do injusto. Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 13 a 18. Os fariseus disseram-lhe: Tu dás testemunho de ti mesmo. O teu testemunho, por isso, não é verdadeiro. Jesus respondeu: Embora eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde eu venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo, e se julgo alguém, o meu juízo é verdadeiro, porque eu não sou só, mas eu e o Pai que me enviou. Na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é digno de fé. Sou eu que dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Palavra da salvação. Comentário: João 8, de 13 a 18. São João Crisóstomo. Tendo o Senhor dito: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, os judeus quiseram contestá-lo. Por isso é dito: Os fariseus disseram-lhe: Tu dás testemunho de ti mesmo, e o teu testemunho, por isso, não é verdadeiro. Mas o Senhor destruiu tudo o que eles disseram. Por isso segue. Jesus respondeu:
Embora eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. O Senhor disse isso para desfazer a ideia que tinham, acreditando que era mero homem, e deu em seguida a causa. Porque sei de onde vim e para onde vou, isto é, sou Deus e filho de Deus. Não disse isso categoricamente, porque sempre mistura a humildade à grandeza. O próprio Deus é a melhor testemunha de si próprio e o mais digno de fé. Assim como, quando se vive pela carne, se vive mal. Assim também, quando se julga segundo a carne, se julga injustamente. E como poderiam dizer: se julgamos injustamente, por que não o demonstras e por que não nos condenas? Acrescentou: eu a ninguém julgo. Como dizendo: por isso eu disse que não julgo, como não pretendo julgar, porque se julgasse, vos condenaria com justiça. Agora, contudo, não é tempo de julgar, mas dá a conhecer o julgamento futuro, quando acrescenta: porque eu não sou só, mas eu e o Pai que me enviou, manifestando que não os condenaria só, mas também o Pai. Disse isso em resposta às suas suspeitas, porque não acreditavam que o filho fosse digno de fé se o pai não desse testemunho dele. Ou de outro modo, se isso que foi dito é tomado literalmente, surge uma dificuldade. Pois se, entre os homens, de fato, o que é dito pela boca de duas ou três testemunhas é digno de fé, porque um só homem não o é. Com relação a Deus, essa regra perde a razão de ser. Mas, mesmo tomadas de outro modo, isso que é dito não se sustenta. Entre os homens, quando dois prestam testemunho a respeito de assuntos alheios, então esse testemunho é verdadeiro. Nisso, com efeito, consiste ser atestado por duas pessoas. Se, porém, um deles dá testemunho de si próprio, então não há duas testemunhas. Portanto, o Senhor não diz isso senão para mostrar que em nada é menor que o Pai. Caso contrário, não teria dito eu e quem me enviou, o Pai. Considera também que o seu poder em nada é menor que o do Pai. Um homem, quando é digno de fé, não carece de testemunhas, mas isto quando se trata de assuntos alheios. Nos seus próprios assuntos, quando precisa do testemunho de outro, não é igualmente digno de fé. Mas aqui, tudo se passa ao contrário. Com efeito, dando testemunho de si e recebendo o testemunho de outro, disse ser digno de fé. Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 19 a 20. Disseram-lhe, pois, onde está o teu pai? Não conheceis nem a mim, nem a meu pai, respondeu Jesus. Se me conhecesseis a mim, certamente conheceríeis também meu pai. Essas palavras disse Jesus no lugar do gasofilácio, ensinando no templo. E ninguém o prendeu porque não tinha ainda chegado a sua hora. Palavra da salvação. Comentário João 8, de 19 a 20, Santo Agostinho. Aqueles que ouviram do Senhor, vós julgais segundo a carne, demonstraram o que tinham ouvido. Com efeito, entenderam que ele falava do seu Pai, segundo a carne. Por isso é dito: disseram-lhe, pois, onde está teu Pai? Como dizendo: ouvimos-te dizer, eu não sou só, mas eu e o Pai que me enviou. Nós, porém, tivemos só. Mostra-nos, pois, que teu Pai está contigo. Como dizendo:
Perguntais: onde está o teu pai? Como se já me conhecesseis, como se eu fora só o que vedes, porque não me conheceis. Eu não vos manifesto meu Pai. Assim como pensais que sou um simples homem, pensais que meu Pai também é homem. Sabeis que, segundo o que vedes, sou uma coisa, e segundo o que não vedes, outra. Eu falo do meu Pai oculto, estando eu também oculto. Primeiro deveis conhecer-me, e depois conhecereis a meu Pai. E isso é o que acrescenta: se me conhecesseis a mim, certamente conheceríeis também meu Pai. O que quer dizer? Se me conhecesseis também, conheceríeis em verdade o meu Pai, senão que eu e o Pai somos um? Quando vemos um homem que se parece a outro, dizemos: se viste um, já viste o outro. E se diz assim por causa da semelhança que há entre eles. Isso mesmo dá a entender o Senhor quando diz: se me conhecesseis a mim, certamente conheceríeis também meu Pai. Não porque o Pai é o Filho, mas porque o Filho é semelhante ao Pai. Essa expressão, por acaso, é usada como censura, embora pareça expressar uma dúvida. Os homens muitas vezes exprimem como dúvida o que conhecem com certeza, empregando palavras que indicam dúvida, como quando te iras contra um servo e dizes: ofendes-me? Considera-se, por acaso, sou teu senhor. Assim também o Senhor censura, em forma de dúvida, os que não creem, quando diz: por acaso conheceis o meu Pai? Tinha grande confiança e não manifestava temor, porque, em verdade, não sofreria nada até que quisesse. Por isso segue, e ninguém o prendeu, porque não tinha ainda chegado a sua hora. Quando alguns ouvem essas coisas, pensam que Jesus estivesse submetido ao fado. Mas se o fado, tal como alguns entenderam, vem de fando, que equivale a falar, como o verbo de Deus poderia estar sujeito ao fado? Onde estão os fados? Dirás que no céu, na ordem e na revolução dos astros. E como pode estar sujeito ao fado aquele por quem foram criados o céu e os astros, sendo assim que a tua vontade, se te conduzes corretamente, pode ir além dos astros? Por acaso, por saber que a humanidade de Cristo esteve debaixo do céu, pensas que o poder de Cristo esteve subordinado ao céu? Mas ainda não havia chegado a sua hora. Não a hora em que se visse obrigado a morrer, mas a hora em que se dignasse a deixar-se ser morto.